Livro inciso 2º. Dos crimes militares em tempo de guerra. Título 1º. Do favorecimento ao inimigo. Capítulo 1º. Da traição. Artigo 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 356. Favorecer ou tentar o nacional favorecer o inimigo, prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares, comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar. Inciso 1º. Empreendendo ou deixando de empreender ação militar. Inciso 2º. Entregando ao inimigo ou expondo a perigo dessa consequência navio, aeronave, força ou posição, engenho de guerra motomecanizado, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar. Inciso 3º. Perdendo, destruindo, inutilizando, deteriorando ou expondo a perigo de perda, destruição, inutilização ou deterioração, navio, aeronave, engenho de guerra motomecanizado, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar. Inciso 4º. Sacrificando ou expondo a perigo de sacrifício força militar. Inciso 5º. Abandonando posição ou deixando de cumprir missão ou ordem. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 357. Praticar o nacional ou crime definido no artigo 142. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 358. Entrar o nacional em conluio, usar de violência ou ameaça, provocar tumulto ou desordem com o fim de obrigar o comandante a não empreender ou a cessar ação militar, a recuar ou render-se. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 359. Prestar o nacional ao inimigo informação ou auxílio que lhe possa facilitar a ação militar. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 360. Aliciar o nacional algum militar a passar-se para o inimigo ou prestar-lhe auxílio para esse fim. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 361. Provocar o nacional, em presença do inimigo, a debandada de tropa, ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra ou causar alarme, com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 2º. Da traição imprópria. Artigo 362. Praticar ao estrangeiro os crimes previstos nos artigos 356, NS. Inciso 1º, primeira parte, inciso 2º, terceiro. E inciso 4º, 357 a 361. Pena: morte, grau máximo, reclusão, de 10 anos, grau mínimo.